Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou instrutora de matemática do Solidari e a aula de hoje vai ser sobre permutação simples. Confere aí. Beleza, gente, então vamos para a nossa aula de permutação simples. A permutação simples, ela está dentro da análise combinatória. Então, a análise combinatória, a gente usa ela para determinar a quantidade de conjuntos que eu posso formar a partir de um universo. O universo é tudo que eu tenho para trabalhar, são os meus elementos que eu tenho para trabalhar. Quantos elementos que são esses? E o P, que a gente vai usar nas escritinhas, tipo nas formulazinhas. Esse N é esse universo das coisas que eu vou ter para trabalhar. E as possibilidades é o tamanho do conjunto que eu vou formar. E nesse caso, a gente sempre vai usar a permutação, e isso é muito importante saber, viu, gente? Porque o que pega na análise combinatória é você sacar o que você tem que fazer em cada questão. E para você sacar quando você tem que fazer a permutação, é quando essa quantidade de pessoas que eu tenho ao meu dispor, essa quantidade de coisas que eu tenho ao meu dispor, elas vão. Nenhuma vai ficar sobrando quando eu fizer os meus conjuntos. Aí, quando isso acontecer, é porque eu tenho que fazer uma permutação simples. Então, o N tem que ser igual ao P. Beleza. O que é um exemplo de permutação simples? Por exemplo, os anagramas. Para quem não sabe o que é anagrama, é quando você rearranja as letras de uma palavra. E aí, quando você faz isso, você arruma outras palavras. Elas não precisam de ter sentido. É só conjuntos diferentes, né, que a gente está criando. Nesse caso, para mostrar para vocês, explicar um pouquinho como é que a gente chegou nessa fórmula, que eu vou falar ainda, eu vou mostrar a palavra loja. Como que eu vou saber quantos anagramas a palavra loja tem? Eu tracei 4 lugarzinhos, porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 4 letras e colocar ela em 4 lugares, não é? Então, para esse primeiro lugar, quantas opções que eu tenho de coisas para colocar lá? Eu tenho 4 opções, eu tenho o L, o O, o J e o A. Eu posso colocar todas essas opções. Mas aí, então tá, eu vou escolher um. Eu vou escolher, por exemplo, o A para colocar nesse primeiro lugar. Aí, quando eu escolhi o A, eu não posso usar ele de novo, eu tenho que usar as outras letras, né? Eu tenho que mudar as letras que eu vou usar. Então, aí pro segundo lugarzinho aqui, eu só fico com essas 3 opções aqui, se eu tiver escolhido A. Então, beleza. Aí, aqui eu vou escolher uma outra opção também. Então, aqui eu só vou ter 2 opções para eu colocar aqui. E aqui, quando eu escolher uma opção, eu só vou ter uma letrinha que vai ter sobrado para eu poder colocar aqui. Então, eu vou multiplicar essas opções que eu tenho para colocar em cada um. E aí eu vou achar um número total de diferentes combinações que eu posso fazer desse conjunto de letras, né? Desse universo de letras que eu tive, quantos conjuntos que eu vou poder fazer. Beleza, mas isso não tá soando familiar para vocês? Numa aula anterior aí, vocês não viram o fatorial? Que não é justamente isso? Eu multiplicar o 4 pelo 4 menos 1, pelo 4 menos 2, pelo 4 menos 3, até chegar no 1. E aí, isso eu posso anotar como 4 exclamação, que é o 4 fatorial. Então, a nossa fórmula para permutação simples vai ser justamente o n fatorial, que é o número de elementos que eu estou permutando. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu gostaria que vocês pausassem e tentassem fazer essa A, essa B aí. E aí depois você volta aqui que eu vou te ajudar, se vocês não conseguirem. Lembrando, gente, que não tem nenhum problema vocês não terem conseguido fazer uma ou as duas. Porque eu tô justamente dando essa aula aqui para eu dar todas as possibilidades de exercício que eu acho que vocês podem encontrar pela frente, ensinar vocês a ter esse tipo de raciocínio. Então, vocês não precisam de ter só a partir da fórmula. Eu ainda vou explicar esses raciocínios para vocês. Então,
as letras da palavra pensador. Quantas letras que eu tenho? Se eu contar aqui, eu tenho 8 letras nessa palavra. Então, aí, quantos anagramas que eu posso formar? 8 fatorial, não é? É a fórmula mais simples, é o jeito que eu já expliquei pra vocês. E aí, se a gente fizer essa conta toda aqui, a gente vai ter 40.320, que é um número gigante, né? Então, quem aí achou que ia conseguir achar todas as possibilidades, tentando escrever à mão, pensador, pando, sabe? Ia ficar tentando escrever jeitos diferentes, você deve ter percebido que você não vai conseguir, porque você ia ter que escrever 40.320 palavras para você conseguir achar todas as fórmulas que você pode embaralhar essa palavra. Então, não é um jeito aconselhável de resolver isso daqui, você ficar embaralhando essas palavras. Porque mesmo nesse exemplo anterior aqui nosso, que era 4 fatorial, você ia ter que escrever 24 palavras, mesmo uma palavrinha de 4 letras. Então, tipo assim, é melhor fazer na fórmula do que ficar escrevendo todos. Na verdade, é impossível praticamente você ficar escrevendo cada opção. Beleza, tendo isso claro, então, galera, vamos tentar uns exercícios um pouco mais difíceis. A letra B, ela pede quantos anagramas começam com vogal. Primeiro, vamos colocar os espacinhos que pode colocar. Você tem 8 lugarzinhos que as letras podem ser colocadas. Beleza. Só que a gente tem um diferencial, nesse caso, em relação à primeira, a letra A, que esse espacinho aqui, ele só pode ter uma vogal, ou seja, ele só tem as opções de colocar nele as letras E, A e O. Então, galera, a gente só tem para esse lugarzinho aqui, a gente não tem 7 opções de colocar aqui, a gente só tem 3 opções, beleza? Aí, eu vou escolher, por exemplo, o O. Escolhi o O. Aí, agora eu não posso mais usar o O, porque o anagrama eu tenho que usar as letras sem repetição. Então, aí agora eu tenho 7 outras letras que eu tenho que permutar aqui. Então, eu vou fazer as 3 opções que eu tenho para colocar nesse lugar aqui, vezes a permutação de 7 aqui. Então, vai ficar assim, né? 7 fatorial. E aí, se eu fizer essa conta, vai dar esse númerozão aqui. Eu não creio, gente, que as pessoas dos vestibulares e tal vão pedir para vocês para calcular um número tão grande, números tão grandes iguais a esses. Mas eu tô treinando os raciocínios aos poucos, entendeu? Porque depois eles podem te pedir raciocínios combinados, que aí vão até te ajudar, porque aí você vai ter que ir dividindo também esses números, então aí a conta vai ficar menor, que aí você vai poder cortar uns fatoriais com fatorial, então não esquenta com esses números muito grandes, mas por enquanto, nesse caso, deu um número grande mesmo. Beleza, gente. E agora eu quero que vocês façam essas 3 opções aí. Igual eu lembrando, vocês não precisam de saber, que eu tô aqui para explicar mesmo. Aí depois vocês voltam aqui e eu explico como é que faz. Beleza, gente. Essa letra C eu vou fazer assim, olha. Eu vou considerar, como eu quero que essas letras aqui elas fiquem juntas nessa ordem, eu vou fingir que dor, essas 3 letras, são uma letra só. Eu vou colocar ela num bloquinho e a cada letra em um bloquinho depois, e aí eu vou embaralhar esses bloquinhos e não necessariamente as letras. Como aqui agora eu tenho 6 bloquinhos, eu vou fazer 6 fatorial. Então, aí eu vou ter o número 720, que é um número de anagramas que a palavra pensador tem, considerando que o dor tem que ficar junto. Beleza.
Agora, sabendo que é assim que faz, quando essas letras estão juntas, nessa ordem, como que eu vou saber quando elas estão juntas sem ser nessa ordem, por exemplo? Vocês têm que ficar ligados que quando eles perguntam só as letras D ou R estão juntas, não é nessa ordem, viu? Se for para ser nessa ordem, eles têm que te avisar. Então você tem que ficar atento, porque quando não avisa é porque é em qualquer ordem. Então pode ser do, mas também pode ser rod, pode ser draw, pode ser várias coisas. Então, o que eu vou fazer basicamente? Eu vou fazer igual eu fiz aqui, né, em cima, esse 6 fatorial, vou continuar pensando nesse aqui como um bloquinho, mas eu também vou permutar dentro do bloquinho. Mas aí, como que eu ligo essas duas informações? Esse 6 fatorial e o 3 fatorial. Tem muita gente que tem muita dúvida nisso, mas o que eu vou te falar é que sempre na análise combinatória, se essas duas continhas forem ligadas por um i, você vai ter que fazer vezes, e se elas forem ligadas com um ou, você vai fazer mais. Mas como assim? O seguinte, você vai permutar essas de fora aqui, né? Que você vai ter 6 fatorial, e dentro. Essas permutações, elas estão interligadas, elas vão acontecer ao mesmo tempo. Não vão acontecer só em hipóteses separadas, elas vão acontecer na mesma hipótese. Então, nesse caso, eu vou fazer esse 720 aqui que eu já fiz, vezes 3 fatorial, que é 6, né? Então, aí, se você fizer essa conta, você tem essa resposta aqui. Beleza. Agora, para essa questãozinha aqui, que é mais difícil, eu vou ter dois modos para explicar para vocês como fazer. É o seguinte, o primeiro modo é mais difícil um pouco, mas eu consigo explicar com uma certa lógica para vocês. Olha só, para o P aparecer sempre à esquerda da letra N, eu vou colocar todos os lugares que o P pode estar. O P pode estar na primeira casa, o P pode estar na segunda casa, na terceira casa, na quarta casa, na quinta casa, na sexta casa, na sétima casa e na oitava casa. Aí, no caso dele estar nessa primeira casa aqui, eu tenho 7 opções para o N estar. Porque em todas essas opções aqui, ele vai estar... o P vai estar à esquerda do N. Então, tá tudo certo. Aqui, onde o P tá na segunda casa, eu vou ter 6 opções. E por aí vai. Vai diminuindo. Então, aí eu escrevi aqui quantas opções de casas o N tem para ficar em cada caso. No caso do P ficar na última casa, a gente tem que desconsiderar essa opção, porque não tem como o N ficar à direita dele, né? E ele estar à esquerda do N, porque não tem nenhum lugar depois aqui para o N ficar. Então, a gente tem que... Essa opção aqui, ela não vai acontecer na nossa hipótese. Beleza. Aí, a gente tem que lembrar aquele negocinho do i e do ou. Nesse caso, cada uma dessas opções aqui são independentes uma das outras. Eu vou ter tanto essa opção aqui, que vai ter... que o P vai ficar nessa primeira, ou então, pode acontecer do P estar na segunda casa, ou então o P pode estar na terceira casa. Então, aí eu vou somar esses números, essas hipóteses de onde o N pode ficar. Aí, no caso, eu somei aqui todas as hipóteses de onde o N pode ficar e deu 28. Mas vocês entendem que até agora, eu só permutei, eu só coloquei todas as possibilidades do P e do N estarem nesses anagramas? Falta eu ainda adicionar as permutações das outras letras. Só que, nesse caso, é um caso de i, um caso de vezes. Por quê? Porque se eu pegar cada uma dessas possibilidades,
dentro da mesma possibilidade, eu vou ter tanto que fazer essas 7 possibilidades no lugar do N tá, quanto, enquanto isso, eu vou estar permutando as outras letras. Então, por isso que é um caso de I. E aí eu vou multiplicar, então, por 6 fatorial, porque eu já tinha usado 2 letras, né? O N e o P. Então, aí sobraram 6 letras das 8 letras. E aí, isso tudo vai me dar 20.160. Só que você vai ficar até com raiva de mim que a gente fez essa conta toda. Porque olha o próximo slide. O segundo modo que a gente tem para fazer isso é uma distribuição simétrica, porque logicamente, se a gente tem um total de 40.320 embaralhamentos possíveis, com certeza, em metade deles o N vai estar antes do P e em metade deles o P vai estar antes do N, porque eles têm as mesmas chances de estar em todos os lugares. Então era só dividir por 2 o nosso total. E aí a gente vai ter 20.160 como resposta, que é igual à resposta que a gente teve no outro, porque matemática é assim, né, gente? A gente tem vários jeitos de fazer uma mesma coisa, só tem que dar igual. Beleza, gente. Agora, vocês também vou querer que vocês façam essa letra F aí, ver se vocês conseguem ter a sacada dessa resolução. Mas, igual eu falei, não tem problema se você não tiver, que eu tô aqui justamente para ensinar a fazer todos os jeitos que eu acho que eles podem te cobrar. Beleza? Então, vamos fazer. Em quantos anagramas as vogais encontram-se em ordem alfabética? E não necessariamente juntas, só em ordem alfabética. Beleza. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu permutei todas as vogais, mas deixei o resto tudo no mesmo lugar, assim, para vocês terem uma ideia. E aí eu obtive 6 anagramas, né? Que é 3 fatorial. Porque é justamente a permutação entre 3 letras que eu fiz, não foi? Eu troquei o A, o E e o O de lugar. Só que de todas essas 6 permutações que eu fiz, só uma vai atender ao pedido da questão. Que tá A, depois o E, depois o O. Se você olhar em cada uma dessas outras aqui, não tá na ordem alfabética, as vogais. O que isso mostra pra gente? Que a cada 6 opções, com as outras letras todas no mesmo lugar, a gente vai ter só uma em que as vogais, se a gente comparar as vogais, elas vão estar em ordem alfabética também. O que isso significa? Que pra gente achar o que a gente quer, é só a gente pegar o 8 fatorial, que é tudo que a gente... tipo, a permutação de todas as letras, né, que a gente viu na letra A, e dividir por 3 fatorial, que é a permutação das vogais. Que aí a gente tira essa permutação, entre aspas, e aí a gente só fica com uma das possibilidades da ordem dessas vogais para cada tipo de permutação das outras letras. E aí a gente fica só com um número que elas estão na ordem alfabética. Aí a gente vai, estende o 8 fatorial até ficar só o 3 fatorial, que a gente corta 3 fatorial com 3 fatorial. E depois a gente faz essa continha aí de vezes, muitas vezes aqui, e a gente vai obter esse número aqui. Beleza? E agora, para finalizar, eu vou deixar essa letra G aí para vocês fazerem. Em quantos anagramas as letras PE não estão juntas? Eu vou dar uma dica para vocês que querem fazer antes de mim. Vocês já sabem como fazer elas juntas. Essa que é a minha dica. Tentaram fazer? Então vamos lá. A técnica que eu vou usar aqui para vocês é a técnica do tudo menos o que eu não quero. Como que funciona essa técnica? É quando
eu tô vendo que é muito difícil eu achar o que eu quero, mas é muito mais fácil eu achar o que eu não quero. E o que é a parte que eu quero, se não todas as possibilidades, tirar dessas todas as possibilidades o que eu não quero. Então é isso que eu vou fazer. Primeiro, então, eu vou fazer o que eu não quero. Porque eu já fiz o tudo, né? O todo é 8 fatorial. Então, o que é o que eu não quero? O que eu não quero é que o PE fique junto. E aí eu vou fazer igual eu fiz aquele nosso exercício do DOA. Lembrando que aqui eu não falei nesta ordem, hein, gente? Se eu não falei nesta ordem, eu tenho que permutar o P e o E também. E além de permutar o P e o E, eu também vou permutar o PE com as outras letras. Como se o PE fosse uma letra só. Beleza. Fazendo isso, aí eu vou achar o que eu não quero. Então, tudo menos o que eu não quero é 8 fatorial, que é tudo, menos o que eu não quero, que é quando elas estão juntas, que é essa continha aqui que eu fiz. Aí, fazendo todas as continhas, eu vou achar que é 30.240. Justamente os anagramas em que as letras PE não estão juntas. Porque se você tirar de todos os anagramas possíveis os que a letra PE estão juntas, você vai vão sobrar outras 30.240 possibilidades de anagramas em que elas não estão juntas. Mas, gente, é muito importante eu lembrar vocês que a permutação simples, ela não é só para anagramas, tá? O que você tem que olhar para ver se você vai usar ou não é se todos os elementos que você tem vão ser utilizados na hora de formar o conjunto, os diversos conjuntos, né? Nenhum elemento vai ficar de fora. Igual um outro exemplo onde você poderia usar é formas de reorganizar uma fila, sabe? Tem a Maria, o José e o João. Aí você pode colocar ele em 3 fatorial, de 3 fatorial vezes, assim, essa fila pode ser formada. Então, também tem esses usos. É essa qualidade que você tem que se atentar. É se você vai usar todos os elementos em todos os conjuntos. Se o N é igual ao P. E não necessariamente é anagrama, então é isso que eu vou ter que usar, entendeu? Se não é anagrama, eu não vou ter que usar. Não usem esse critério. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Anote essas resoluções. Sempre que você se deparar com um exercício, muito provavelmente vai ser uma dessas coisas que você vai ter que fazer. Então, análise combinatória é muito você treinar isso daí. Você tem que ficar treinando essas formas de fazer e ir entendendo que em tal situação eu tenho que fazer isso, em tal situação eu tenho que fazer aquilo. Então, é exercício, perguntar na monitoria como é que faz tal exercício, voltar nesse vídeo e ver se eu fiz um exercício parecido, e ir treinando essa agilidade de entender o que o exercício quer de mim. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir essa aula. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.